Eu não aguento mais gravar vídeo falando que a taxa Selic subiu, né? Pegar o histórico aí do canal, deve ter uns 20 vídeos só falando de alta de taxa de juros, a Selic subiu mais uma vez, mas enfim, cá estou mais uma vez levando que a taxa Selic subiu, né? Onde é que a gente vai parar? Mas no vídeo de hoje eu queria separar em 4 grandes partes para te explicar, primeiro, como que a Selic chegou nesse patamar e por que que a nossa taxa de juros ela é tão elevada. Segundo, o grande problema que pouca gente está se atentando e eu vou te contar no vídeo aqui hoje. Terceiro, como que a bomba relógio da dívida pública brasileira pode literalmente quebrar o país. E quarto, por último, não menos importante, dizer como que você, nesse cenário de caos, de crise, pode proteger os seus investimentos e se beneficiar de um cenário não tão positivo assim à frente. Bora pro vídeo. Antes de a gente começar, eu queria pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, se é a primeira vez por aqui, dá um trabalho imenso, né? Anotar esses estudos e trazer informação um pouco mais refinada, né? Mastigada para você conseguir entender o que a gente está acontecendo. Então, para premiar esse nosso trabalho aqui, do pessoal que edita, do roteiro, o gol de estudar, de trazer, enfim, deixa o like embaixo que ajuda demais ao YouTube entender que é um conteúdo relevante. Muito obrigado. Bom, por que a taxa Selic está subindo? Eu queria dividir aqui em dois grandes motivos, né? A taxa Selic é essa que está ali no maior patamar desde 2006, então falando de quase 20 anos, é um patamar extremamente elevado. O dólar, de lá para cá, subiu cerca de 150%. Pedro, por que que o dólar estando alto acaba também impulsionando ou puxando essa taxa de juros para cima? Primeiro ponto, como que impacta a nossa economia brasileira? Primeiro, a questão do fluxo. Toda vez que a gente tem uma evasão de capital muito grande do país, ou seja, as pessoas estão comprando dólares para tirar o dinheiro de fora, você acaba subindo os juros, o Banco Central acaba subindo os juros também para frear um pouco essa saída, já que o dinheiro vai estar sendo mais remunerado aqui, vai estar sendo mais premiado aqui. Essa evasão de capital, ela acaba sendo um pouco mais contida e os dólares que estão na nossa economia ficam por aqui e não acabam indo para o exterior. O segundo ponto é que a nossa própria cesta de inflação, nossa cesta de consumo, ela está muito atrelada aos dólares, né? Um estudo recente da FGV mostrou que cerca de 15% dos nossos gastos estão atrelados diretamente às flutuações cambiais e cerca de 60% do maior impacto na cesta de consumo é nas classes D, C e E. E não só isso, mostrou que as classes C, D e E correspondem ao impacto de 60% na cesta de consumo dessas famílias. Ou seja, quanto menos uma condição socioeconômica, maior ainda o impacto do câmbio no consumo dessas famílias, já que com poder aquisitivo maior, você consegue diversificar, consegue ter aquele chamado consumo discricionário, que tem um impacto menor do câmbio. Ou seja, a gente hoje está vendo que o impacto do dólar, e a gente vai ver à frente que o impacto da taxa de juros, ou ele acaba impactando ainda mais quem tem menos renda. O segundo motivo da taxa de juros estar tão elevada é a questão das metas de inflação. O nosso Banco Central tem ali o chamado regime de metas, que hoje está estipulado ali em 3%, tendo ali uma banda de 1,5%, seja para cima ou para baixo, ou seja, uma meta de 3% e o limite máximo que o Banco Central aceitaria seria uma inflação de 4,5% e o mínimo 1,5%. Só que hoje a inflação projetada pelo relatório Focus, que é um relatório semanalmente que reúne ali as projeções das principais instituições financeiras e economistas, projeta que a inflação para 2025 é de 5,5%, ou seja, 1% acima do teto superior permitido, né, o tolerável. Logo, a principal ferramenta de política monetária que o Banco Central tem, que é a taxa de juros, ele acaba se utilizando de uma política monetária mais restritiva. Pero, o que isso significa? Significa que eu vou restringir mais a economia, eu vou travar mais a economia. Como? Subindo os juros. Para que ele sobe esses juros, ele acaba incentivando mais a poupança e desestimulando o consumo, já que o dinheiro está muito caro, o crédito está muito inacessível. Então, se as pessoas consomem menos, você vai ter menos pressão pela parte da demanda, né? Se tem menos gente demandando por bens, produtos e serviços, a pressão dos preços acaba caindo. E aí você tem ali os preços subindo de uma forma menos acelerada ou até caindo. Então esse é o grande objetivo aqui do Banco Central, que é justamente puxar essa inflação para baixo que hoje está fora da meta. O segundo ponto é o grande problema aqui que pouca gente está se atentando, mas é de suma importância. Existe uma coisa chamada resultado primário, que é basicamente o resultado do governo que usa ali as receitas menos as despesas. Esse resultado é o chamado resultado primário. E a última vez que a gente teve um resultado primário superávit, ou seja, o governo arrecadou mais do que ele gastou, foi em 2022, pós-pandemia. E ano esse que, nos últimos 8 anteriores,
foram anos também de déficit. Então é algo que o Brasil já tem de forma estrutural ali, gastos maiores do que as despesas. Só que despesas essas que você pode estar se perguntando, Pedro, será que ele está arrecadando pouco? Será que o governo está conseguindo colher menos dinheiro e por isso que ele acaba ali tendo um déficit? Só que aí eu queria trazer um dado aqui, né? Desde janeiro de 2023, quando teve a posse do atual presidente Lula, você teve ali 23 medidas de aumento ou de criação de novos impostos, uma média ali de 1 a cada 37 dias, ou 1 a cada quase um mês. Logo, se a gente vê que ao longo de 2024 a gente bateu recorde atrás de recorde de arrecadação todos os meses do ano e arrecadamos quase 3 trilhões de reais no ano passado, mesmo assim a gente acabou entregando ali um déficit. Então a pergunta que fica é, será que a gente está arrecadando é de fato suficiente ou a gente está errando na hora de gastar? Se a gente olhar esse gráfico, desde aqui de 1995, a gente consegue ver aqui inclusive os presidentes, né? Primeiro ali FHC, depois o Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula. Então teve um pico ali no final do governo Lula, do primeiro mandato do governo Lula, ali em 2010/2011, depois se estabilizou, caiu um pouco ali com a entrada do governo Temer. Após isso, teve um leve repique para baixo na pandemia, já que a economia desacelerou bastante. E após isso, a arrecadação deu uma disparada muito grande, batendo recorde no ano passado. Ou seja, a gente está falando aqui do maior patamar de arrecadação nos últimos 30 anos. E com o ritmo que o governo vem exprimindo em aumentar cada vez mais impostos e criar alguns novos, o mais recente é em cima ali de alguns investimentos como LCIs e LCAs, a tentativa da IAF, a revogação, pelo menos por hora, aí do legislativo, e acha que em 2025, muito provavelmente, pode estar caminhando para ser um ano de novo, ou mais um ano, batendo recorde de arrecadação. Então fica muito difícil você colocar a culpa do déficit do Brasil em cima da arrecadação. E fica muito mais claro aqui que a parte dos gastos está sendo muito ineficiente. Despesas e receitas, superávit, resultado primário, enfim, a gente não pode se esquecer do tamanho da dívida pública. Uma coisa ali é você, no dia a dia, gastar, ganhar, outra coisa é dívida que você dá pelo banco, né? Uma coisa, o mesmo caso do Brasil. A gente tem uma dívida muito elevada, né? Eu vou colocar aqui na tela para vocês, a gente está no maior patamar de dívida pública ali desde janeiro de 2001, é um patamar super elevado de dívida, né? E o resultado primário, que é o resultado que eu disse anteriormente, ele só leva em consideração as despesas e receita. Ele não leva em consideração os juros pagos pela dívida, que é muito elevado. Então, se você tem uma dívida que está virando uma bola de neve, e aí você olha para a atual taxa de juros, que boa parte dela também incide em cima da dívida pública, essa bola de neve, ela vai aumentando num pace, num ritmo cada vez mais acelerado, dificultando ainda mais o governo a entregar o superávit, já que boa parte do orçamento, ou seja, da receita, é para pagar ali essas despesas com os juros da dívida. Não são despesas ali como saúde, educação, funcionalismo público ou coisas que tendem a gerar algum tipo de produtividade. E é interessante a gente olhar também a composição da dívida pública brasileira. A gente tem ali basicamente uma parte sendo pré-fixada, ou seja, ela não muda com o tempo. A gente tem uma parte indexada ali à inflação, que é o índice de preços. Temos uma taxa flutuante, taxa essa que é o próprio CDI, a taxa Selic, a nossa taxa de juros, e uma parcela em cima do câmbio. A gente olha ali desde 2012 que a parcela flutuante é uma parcela que veio ganhando muito espaço, enquanto que a parte pré veio caindo bastante. O que isso significa? Quando a taxa pré ela vai caindo, o governo ele vai perdendo um pouco de previsibilidade em pagar a dívida pública, já que a taxa pré-fixada é uma taxa que passa chuva, passa sol, vai ser aquela, enquanto que a taxa flutuante não. Ela incide ali sobre o CDI. O CDI nos últimos anos subiu muito, ou seja, a gente tem uma dívida muito alta, estamos no maior patamar desde 2001, então a gente está falando de basicamente 24 anos, e dívida essa que cresce no ritmo muito acelerado, também muito próximo ali das nossas máximas históricas, né? A gente não tem um patamar de juros nesse nível nos últimos 20 anos, tá? Então é uma combinação explosiva no mau sentido de ser uma dívida muito alta e que cresce no ritmo muito acelerado. Hoje o Brasil é o país que mais paga juros sobre a dívida no mundo. Infelizmente, a gente também bateu ali esse recorde. Então, quando a gente olha toda a história, né, toda essa seara, toda essa novela, a gente entende que o Brasil está arrecadando muito dinheiro, está gastando de forma errada, ele vem gerando déficits estruturais ao longo do tempo,
o que está fazendo com que a dívida pública cresça rapidamente, chegando num patamar muito grande, e o prognóstico daqui para frente, ele não é o dos melhores. Basicamente, hoje o Brasil ele paga R$1 trilhão só de juros da dívida pública. Ou seja, um dinheiro que poderia estar sendo alocado para algo mais produtivo, né? Como saúde, educação, benefícios sociais, segurança, etc. E infelizmente, a gente também ali acabou batendo o recorde de ser o país que mais paga juros no mundo. Ficamos ali em primeiro lugar, mais uma vez, infelizmente. E aí, qual é a solução, né, pra gente fechar esse vídeo? Pedro, você só me vendeu aqui notícia ruim, só falou do apocalipse acontecendo. Será que não tem nenhuma solução? Não tem nada que a gente possa fazer? E sim, né, acho que o grande recado aqui que fica é a gente conseguir, de fato, diversificar o patrimônio de forma eficiente, com cautela, mas principalmente no momento de caos, no momento de crise, é quando o dinheiro troca de mãos, né? É o momento ali que a maioria das pessoas estão sendo um pouco mais conservadoras, estão sendo um pouco mais medrosas, e é esse momento que você precisa ser um pouco mais corajoso na tomada de decisão. Então a ideia aqui é você, primeiro, dolarizar o seu portfólio, aproveitar que o dólar deu uma recuada, está ali na casa de 5,50, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, então você aproveita um câmbio mais barato, e não só isso. Aproveita também a atual taxa de juros nos Estados Unidos, que te remunera muito bem, sem correr riscos desmedidos. Aqui no Brasil, a ideia é que você comece aos poucos a elevar um pouco mais o risco no teu portfólio, comprando ações descontadas, fundos imobiliários, e é nesse momento que a taxa de juros ela bate o seu pico, são os melhores momentos de você comprar ativos de risco. Óbvio, não dando all-in, não colocando uma parte da sua carteira que vai lhe comprometer, não correndo o risco da ruína, mas sim com o gerenciamento de risco, com responsabilidade, e a ideia é você ir sempre rebalanceando o portfólio conforme o cenário for desenrolando. Um exemplo, vamos supor que você determinou aqui que 15% da sua carteira é para ativos de risco, é para ações, para fundos imobiliários. Se acontece uma crise e esses 15% viram 10%, viram 8%, a ideia é que você faça um rebalanceamento e compre mais esses ativos e volte para o percentual que você definiu previamente. Com o passar do tempo, você vai comprando os ativos de forma mais barata e vai vendendo, caso os faça, de forma mais cara. Então você está sempre conseguindo compor patrimônio. Se você não tem tanto tempo, não tem tanta afinidade para lidar com seus investimentos, manda uma mensagem aqui embaixo, vai ser um prazer poder te atender, poder escutar um pouco da sua história. O nosso escritório aqui atua diretamente com isso, com planejamento patrimonial, acessório, tributário, etc. Caso você tenha tempo e também tenha conhecimento e também queira aqui conversar com a gente, vai ser um prazer. E no mais, qualquer dúvida a gente fica sempre à disposição. Eu espero que esse vídeo tenha sido agradecido para você. E se for, deixa o like e compartilha com quem possa se beneficiar dele também. O melhor ter um multishow ali, esse é o Multivalor.